Quem sou eu para dizer o destino da igreja evangélica brasileira? Não sou ninguém, mas uma certeza eu tenho. Se ela continuar vivendo de pequenos ajustes e reformas, sem colocar Jesus no centro de tudo, quem ele é, a maneira como ele falava, o que é o fruto do Espírito, os seus feitos aqui na Terra, a sua figura como o grande rei de todo o universo, sem que Jesus seja o coração da igreja, uma coisa eu tenho certeza: pequenas correções só fazem com que um demônio vá embora e depois volte junto com outros 7. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, para isso basta que você se inscreva nesse canal. Ative as notificações, deixe seu like, seu comentário, aqui a gente fala de Bíblia, de teologia todos os dias, na medida do possível, sem falta. Sempre trazendo um estudo, às vezes mais do que um no dia, então se você gosta de Bíblia, de teologia, aqui é o seu lugar. Se você já conhece o canal, cara, assista mais vídeos, se comprometa mais, deixe seu like, se você confia naquilo que a gente faz, compartilhe o vídeo com alguém ou quem sabe se torne um membro. Membros do canal tornam esse trabalho possível. Equipamento, alcance, tudo isso graças a eles, a quem eu sou muito grato. Então considere a hipótese de se tornar um membro. E hoje eu queria falar sobre os rumos da Igreja Evangélica Brasileira, ou, se você quiser, da Igreja de Jesus Cristo no mundo, a partir de uma das passagens que eu creio mais mal interpretadas nos evangelhos. Para isso, a gente vai dar uma olhadinha na Bíblia 365. Essa Bíblia 365, ela é uma nova versão transformadora da editora Mundo Cristão. Qual que é o intuito dela? É fazer com que você leia o texto bíblico nos 365 dias do ano. Todos os dias ela sugere 4 textos, e se você ler os 4 textos do dia durante os 365 dias, ao final de um ano você terá lido a Bíblia inteirinha. Eu, todos os dias, comento uma das passagens que ela sugere aqui para o dia. E hoje a gente lê o Evangelho de Mateus. No capítulo 12, nós leremos dos versículos 43 até o 45. Diz assim: quando um espírito impuro deixa uma pessoa, anda por lugares secos à procura de descanso, mas não o encontra. Então diz: voltarei à casa da qual saí. Ele volta para a sua antiga casa e a encontra vazia, varrida e arrumada. Então o espírito busca por outros 7 espíritos piores que ele, e todos entram na pessoa e passam a morar nela, e a pessoa fica pior que antes. Assim acontecerá com esta geração perversa. Muito bem, a gente tende a ler essa passagem com um foco na parábola da pessoa endemoniada. Sim, parábola. Os intérpretes dessa passagem, ao longo dos séculos, têm lido essa passagem como uma parábola. Calvino faz assim, R.C. Sproul, reformado, assim faz também. E a gente tende a ler essa passagem com um foco muito grande na imagem que ela gera, porque é uma imagem impressionante de alguém que, uma vez liberta de um demônio, passa a ser, depois de um tempo, possuída por outros 7 no lugar. E a gente foca muito no indivíduo da parábola, sem perceber que no finzinho existe uma chave interpretativa para ela. Jesus está olhando para algo comum do período ali em que ele está vivendo. Pessoas estão familiarizadas com o contexto de pessoas endemoniadas e possivelmente familiarizadas com a ideia de que, uma vez que aquela pessoa passa pelo processo de exorcismo, não demora muito tempo para ela ser possuída novamente. Agora, Jesus usa isso que é comum ao contexto daquelas pessoas,
algo que está presente inclusive no ministério de Jesus, não que voltem espíritos imundos para as pessoas que Jesus exorcizou, mas os exorcismos no ministério de Jesus, eles são de alguma maneira frequentes. Jesus usa isso que é de alguma maneira comum na vida daquelas pessoas para ilustrar um outro ponto. O que é típico de parábolas? Você usa algo do dia a dia daquela pessoa como analogia para ilustrar um outro ponto. E ele termina a parábola com uma chave para que a gente entenda que ponto é esse que ele está querendo ilustrar. Ele está dizendo o seguinte: essa geração perversa de vocês parece com essa pessoa que nunca se acerta, que nunca se arruma, que nunca toma jeito. Você conserta, a pessoa tem uma melhora aparente, depois de um tempo ela volta a apresentar os mesmos problemas e às vezes parece que é pior. É uma reforma que é uma reforma só externa. Calvino e Sproul leem essa passagem precisamente desse ângulo do indivíduo que, uma vez liberto do pecado ou do mal ou de uma entidade demoníaca, não preenche a si própria com Jesus, não preenche a si própria com o Espírito. Então, não adianta você ir lá e fazer uma pequena correção moral, não adianta você ir lá e fazer uma correção espiritual sem que aquela pessoa seja preenchida por Jesus e pelo Espírito Santo. Entretanto, a passagem diz aqui não apenas a respeito de uma pessoa, mas a respeito de uma geração. Uma geração que viveu essas reformas externamente sem ser preenchida com o espaço messiânico correto. Do que a gente está falando aqui? A gente está falando especificamente de um povo que está olhando para Jesus e se questionando se esse é de fato o Messias. E talvez olhando para trás na sua própria história, a gente está falando de geração. Geração é um conjunto de pessoas. Esse conjunto de pessoas olha para sua identidade nacional, olha para sua identidade no passado e enxerga o seguinte: ali atrás a gente teve uma reforma superficial, mas não era o Messias de verdade. Que reforma superficial era essa? A gente está falando certamente da Revolução Macabeia. Sim, houve uma reforma, houve uma tentativa de introduzir o culto correto no templo, mas isso durou 100 anos. E o que Jesus parece estar dizendo aqui é mais ou menos o seguinte: viu? Fez a reforma, mas não fez com o Messias de verdade. Depois fica pior do que estava antes. Ali, debaixo dos Seleucidas, antes da Revolução Macabeia, ainda existia algum tipo de batalha por pureza. Depois disso, as reformas elas são vazias e vocês estão debaixo do Império Romano de novo. E sob domínio muito maior do que era aquele domínio imposto pelos Seleucidas. Outras reformas externas, sem que haja um Messias, elas melhoram um pouco a situação de vocês, mas depois incorrem em problemas terríveis, como é o caso da tentativa farisaica de reinterpretação da Torá e aplicação da Torá na vida do judeu normal. A intenção é boa, existe uma limpeza e de fato existe uma pequena reforma, mas o efeito do que vem depois de uma vida de plástico e vazia, que não é verdadeiramente uma vida espiritual sem o Messias, ela não se sustenta, ela acaba sendo pior do que o que era original, porque o que era original tinha o erro. Agora tem o erro e tem a hipocrisia junto. Ou então a solução dos essênios, um outro tipo de reforma que tira a pessoa completamente do mundo, isolando aquela pessoa. Jesus está olhando para um aspecto muito mais amplo quando ele diz que esse é um problema dessa geração perversa, não de uma pessoa. É um problema de uma geração. Uma geração que se entrega a projetos de reforma com uma boa intenção de tentar melhorar, mas sem Jesus no centro, sem o verdadeiro Messias, esses projetos acabam piorando as pessoas. Faz o transporte para a igreja brasileira, ou para a igreja global, ou para os dias de hoje. Quando a igreja ela se engaja na melhoria do país, no debate público, sem o Messias, piora o país, piora o debate público, piora a igreja. Onde antes tinha um demônio, passam a ter 7.
Quando a igreja ela tenta dominar o espaço público no lugar de servir o espaço público, dominar o espaço público, os valores éticos e morais cristãos impostos pela igreja, vida religiosa sem Messias. Servir o espaço público, totalmente diferente de dominar, é a proposta dos valores cristãos com o Messias. Sem Jesus, você até limpa alguma coisa momentaneamente. 7 demônios voltam e ocupam aquele espaço. Com Jesus, é uma proposta de transformação verdadeira. É uma proposta de transformação perene, de longo prazo, que dura até a eternidade. A igreja brasileira, quem sou eu para dizer o destino dela? Mas quando ela opta por um projeto de poder, por dominar o espaço público, por dominar os seus fiéis, quando faz isso sem levar em consideração quem Jesus verdadeiramente é, o seu propósito como servo, o fruto do Espírito, o seu sermão do monte, a razoabilidade e a ternura de Jesus frente àqueles que são mais fracos e que conhecem menos a realidade, e a dureza de Jesus frente àqueles que tentam comercializar a espiritualidade. Sem esse Jesus, o destino da igreja brasileira é continuar limpando espaços para que voltem 7 demônios piores. E a minha interpretação do que é a igreja brasileira hoje pode estar equivocada, mas o alerta não está, porque o alerta é bíblico. O que eu vejo é que a igreja brasileira inverte precisamente os papéis que Jesus propõe. Ela é dura com aquele que sabe pouco, que teve acesso a pouco, que tem pouco. Pessoas com quem Jesus foi extremamente gentil ao longo do seu ministério. Ela é dura com essas pessoas. E ela é extremamente suave com gente que comercializa a fé e a espiritualidade. Com gente que vende salvação. Que é precisamente com quem Jesus foi duro. Qual o destino da igreja brasileira? Quem sou eu para dizer? Mas eu sou alguém que faz parte dessa igreja, que faz parte do problema. Você é alguém que, crendo em Jesus, faz parte da igreja brasileira e faz parte do problema. Jesus faz parte, ou é, a solução. Que Jesus seja em você, que Jesus seja em mim, que Jesus seja em nós e nesse canal como solução para esses problemas, dos quais, infelizmente, a gente faz parte. Esse era o meu recado para hoje, eu vou ficando por aqui. Até a próxima.